Muito obrigado aí a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques e Filosofia Instantânea dando sequência. Eu vou me apresentar. Eu sou a disciplina que eu fiz na universidade foi Direito, né? E eu decidi, eu sou autodidata, decidi estudar a filosofia, embora eu não reconheça essa filosofia das universidades, porque nenhum filósofo reconhece essa filosofia, porque Sócrates tinha a seguinte afirmação: quando uma pessoa sabe, realmente, só tem duas possibilidades. Ela realmente sabe, ou ela é tão idiota que ela nem sabe que ela não sabe. Só tem essas duas possibilidades. Isso seria Sócrates. Então, eu decidi estudar esse assunto, a filosofia, e quando era há 2.400 anos atrás, filosofia era todas as disciplinas, todas: física, matemática, química, biologia, todas. E em nossos tempos, filosofia ela trata a respeito da estética, da ética, né? Então, assim, são dois assuntos e tudo isso vai se converter na verdade. Então, quando vai falar sobre ética, ainda é uma matéria de domínio da filosofia. Quando vai falar sobre história, aí já não é mais de domínio segundo a tradição humana. Vai falar de história, de física, de biologia, já não é mais domínio do filósofo. Então, quem é o filósofo? O filósofo é aquele que sabe que ele não sabe. Ele tem essa convicção que ele não sabe. Mas ele tem a convicção que existe alguma coisa para saber. E ele está nessa busca. Ele quer saber. Isso não tem nada a ver com o curso de filosofia da universidade. O curso de filosofia da universidade, saber não é o fim. O fim do curso é o diploma. A uma banca examinadora reconhecer a alguma pessoa que ela sabe. Agora você Cláudio Milrio Pristácio de Ananto, agora você é um bacharel de filosofia. Aí o Cláudio Milrio Pristácio de Anâncio, ele tem um papel chamado diploma e ele sai falando assim: agora eu sou filósofo, eu sei mais do que todas as pessoas. E isso gerou um ranço, que é justamente o que motivou eu fazer esse vídeo. Eu participei de vários grupos de WhatsApp, de Telegram. A minha busca sempre foi a verdade, sempre. Quando eu era criança, quando eu estava aprendendo Allan Kardec, uma frase que me emocionou foi: a pesquisa da verdade. Esse é nosso objetivo e meta em Allan Kardec. Então, hoje eu não tenho nenhuma religião, e eu me deparei com uma série de pessoas que agora vai para o objetivo. Então,
concluindo mais um pouco a minha apresentação, eu escrevi 4 livros, filosofia, que eu fiz apenas 2 edições, fiz na impressora. Eu devo ter guardado em algum lugar ali esse livro. Eu acho que sim, não tenho tanta preocupação com isso. Filosofia e Interrogação, esse é o nome do livro. O primeiro deles foi Inexorável. Inexorável. Filosofia e Interrogação é assim, o que é filosofia? Seria mais ou menos isso. Inexorável é o que não cede a rogo. Então, o que não cede a rogo é o primeiro, inexorável. Não está escrito que não cede a rogo, mas o nome significa exatamente isso. Então, inexorável seria assim, um livro aporético. Filosofia seria ensaios, ele estaria dentro do gênero literário. Filosófico, eu acredito que ele se encaixaria melhor em ensaios. E Liceu Polimático Brasileiro, que seria assim, mais um estilo clássico de filosofia, Liceu Polimático Brasileiro, e o livro Deus, que eu entendo que não tem outra coisa mais importante a ser dita, a não ser que se a busca é a verdade, então o primeiro ponto a ser identificado é o primeiro ponto, é a epistemologia, de onde surgiu tudo. Porque se tem alguém que sabe alguma coisa, foi quem fez tudo. Então eu não vejo outro campo para falar desse assunto a não ser a filosofia. Por quê? Porque as religiões se demonstraram incompetentes para isso. O meu livro, Deus, ele está na livraria Leitura do Pátio Savassi em Belo Horizonte. Eu coloquei, acho que 4 exemplares, eu acho que venderam. Não, venderam todos os exemplares. Venderam todos. Não foram 4, acho que foram 10. Aí venderam, enfim, uma coisa assim, não sei. Um dia desse eu recebi R$50 da leitura dos livros meus que estão lá, enfim. Então, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é a verdade. Eu entendo que a verdade é o Cristo. E eu entendo que, porque já me fizeram essa pergunta, se não fosse a Bíblia, como que você conheceria Cristo? Aí eu falo assim, bom, eu conheço o Lao Tse, eu conheço o Sirihan, eu conheço o Siddhartha Gautama, eu conheço o Hermes Trismegisto. Então, assim, e não precisei da Bíblia para conhecer nenhum desses. Da mesma forma, se não fosse a Bíblia, não tenho dúvida nenhuma que eu conheceria o Cristo. Mesmo porque tem uma questão. Quem acredita que precisa da Bíblia para conhecer o Cristo, então não precisa do Cristo. Ou então o Cristo não é a verdade tem que ser então a Bíblia. Se você precisa da Bíblia para conhecer o Cristo, então a Bíblia que é a verdade. Eu não preciso da Bíblia para conhecer o Cristo. Por quê? Porque basta eu olhar para a verdade. Assim, é tão simples. Assim, dessa maneira. O único lugar no mundo. Eu fiz eu já falei muito desse assunto religião no passado e eu tive que retornar agora porque o Júlio Cavalcante, de um grupo aí de terraplanistas, ele até marcou de fazer uma entrevista comigo, ele se comprometeu em fazer uma entrevista comigo. Ele é uma das pessoas que defende a Bíblia e fala que ela é a verdade. Então, assim, aí começa o problema, né? Muitas pessoas já brigaram comigo por esse assunto. Então a Bíblia não pode ser a verdade. Porque se a Bíblia fosse a verdade, a Bíblia seria tudo.
Sócrates afirmava que quando o conhecimento a respeito do todo, ou de Deus, ou de Alá, ou de Jeová, ou do que for, do princípio, quando o conhecimento, vamos falar de Deus para facilitar, quando o conhecimento de Deus ele tem que ser escrito em um livro, é porque as pessoas que representam esse conhecimento, ou as pessoas que representam Deus, elas não têm mais a condição cognitiva de transmitir essa ideia. Então o livro é para não se perder. Então, ou seja, houve uma queda, houve um decaimento. Então Sócrates ele afirmava que o conhecimento ele tinha que ser passado. Platão ele dizia assim: existe alguma coisa no mestre que o livro não tem como entregar. Então, assim, eu basicamente eu foquei bem o compromisso que o Júlio Cavalcante fez comigo de fazer a entrevista. Eu não sei se... Eu acredito que ele vai fazer essa entrevista. Ele até tinha agendado ontem, mas ontem ele parece que teve algum contratempo que não possibilitou. Mas aqui eu já vou, assim, deixar bem explícito que não existe a possibilidade humana do acesso à verdade. Porque se fosse de outra maneira, aí eu seria sábio. E eu tenho a convicção de que eu não sou sábio. Aquele que afirmar que sabe, ele é o nécio. Porque o nécio é aquele que não é filósofo. E não sabe. E ele tão não sabe que ele não sabe nem que ele não sabe. É um nécio. Aí tem aquele que afirma que sabe, mas que não sabe. Ele sabe que ele não sabe, mas ele afirma que ele sabe. Esse é o sofista. Essa é a diferença entre o nécio e o sofista. E aí nós podemos enquadrar um grande número dos religiosos. Pastores, padres, porque a maioria afirma que sabe, mas eles têm convicção de que eles não sabem. Então, existe uma questão principal que eu já quero definir com esse livro, Bíblia, que assim, é um livro mentiroso, porque se você lê de Gênesis, que é o início do livro, até Apocalipse, que é o final, não conta como surgiu essa cidade chamada Nod, aonde Caim foi habitar após o homicídio. É um livro mentiroso. E não tem lógica. Um casal com 2 filhos, aí só resta um, e aí eles eram o primeiro casal da humanidade. Não tem lógica eles encontrarem uma cidade. E o livro não explica isso. Aí você já começa a ver que o livro é mentiroso. Tem outra parte do livro que ele é mentiroso quando o livro afirma que o mundo jaz no maligno. Muitas pessoas interpretam assim, que o mundo está no maligno, mas como hermeneuta, qualquer hermeneuta, quem não estudou não consegue ter um entendimento pleno das questões. Mas quem estudou, se pegar um hermeneuta que não tem religião e falar assim, o que significa isso aqui? Ele vai falar assim, olha, significa que pertence. É o fim. O fim é onde acaba, pertence. Então, se o livro está falando que o mundo pertence ao maligno, o livro está afirmando que Deus é mau. E tem mais mentiras no livro. Fala que existe o demônio. Como que alguém consegue provar que existe o demônio? O único lugar no mundo que tem o demônio é esse livro. Então, e tem outras mentiras no livro. É um livro feito, aí eu falo assim, é um livro do sistema. O que é o sistema? São as pessoas que decidiram
assassinar Jesus Cristo. E as pessoas que gostam desse livro, o livro do demônio, que o livro não é a voz, o pessoal fala assim, porque é a palavra de Deus, é a palavra do demônio esse livro, a Bíblia. Porque Deus não tem palavra, que seria antropomórfico. Então Deus com o calcanhar de Aquiles, Nietzsche, no livro Crepúsculo dos Ídolos, já destruiu. Aí muitas pessoas se irritam contra Nietzsche, mas ele destruiu o Deus, estátuas velhas, enferrujadas, frase do Nietzsche. Então, o livro demoníaco, ou seja, a Bíblia, se não existisse esse livro, nós poderíamos ter uma sociedade melhor. Por quê? Porque as pessoas iam buscar a verdade e não o livro. E os bibliólatras, eles fazem as pessoas buscarem o livro. Olha, você precisa desse livro aqui para você ir para o céu. Aí vamos pensar quem utiliza esse livro. O presidiário, para ele ter bom comportamento e sair mais cedo da prisão. Eu tenho um primo que estava preso e virou pastor e está tranquilo agora como pastor, ganha mais dinheiro do que eu, né? Porque ficou famoso, né? Não, ele era presidiário. As pessoas querem ir ao culto do ex-presidiário que está servindo ao demônio, porque o livro Bíblia e as igrejas pertencem ao demônio. Então, acontece o seguinte, a minha busca é pela verdade. E o primeiro indício de eu chegar à verdade é assim, esse mundo aqui é ilusório. E isso é física. Porque a pessoa que discute isso comigo, a primeira pergunta que eu faço a essa pessoa é se ela entende de física. Porque segundo a equação da mecânica quântica, o princípio da incerteza da mecânica quântica, o fenômeno onda-partícula determina isso, que há um colapso de função de onda à existência. Nada mais do que um colapso de uma função de onda. E já encontraram os registros acásticos, a física já encontrou os registros acásticos. Então, assim, eu prefiro acreditar na física quântica do que acreditar em um pastor. E o pastor, ele usa um telefone celular quando ele tem um telefone celular. Então é muito desonesto essas pessoas que falam que não acreditam na ciência, porque tudo bem, não acredita na ciência, então não usa energia elétrica. Entra dentro de uma caverna e viva dentro dessa caverna. Então precisa de honestidade dessas pessoas que são religiosas. O meu maior, o assunto que eu mais gosto de tratar dentro da filosofia é a concatenação da filosofia com a mecânica quântica. Porque isso foi desunido em um tempo. A heresia da separatividade. E mais duas afirmações, Bartoldo, o Bhagavad Gita, que eu falei anteriormente. Então, nós temos outros livros que são vendidos tanto quanto a Bíblia no mundo. E mesmo se a Bíblia fosse o livro mais vendido no mundo, mesmo, uma verdade, ela não é quantitativa. A verdade, ela não é quantitativa. E vamos ao princípio. Vamos imaginar que a Bíblia tenha razão. Se a Bíblia tem razão, então Deus não pode ser justo. Não pode. Por quê? Porque é notório
que ele trata de forma... Ele beneficia alguns. Poucos são beneficiados, como, por exemplo, os políticos no Brasil, né, eles são beneficiados. Os artistas, né, no Brasil ganham muito dinheiro para poder entreter as pessoas, para elas não buscarem a verdade, elas estão ali preocupadas com o Big Brother, então elas não vão buscar a verdade. Que é aquele filme do Matrix, né? O sujeito, olha, eu sei que isso aqui é a Matrix, o sabor é produzido por ondas cerebrais aqui em mim, meu corpo ele está em um topor que só falta isso aqui para eu ficar feliz. Então, a questão toda que nós nos encontramos é que quem tem interesse na verdade, que é a questão do filme Matrix, o sujeito ali dentro da Matrix, não, eu quero me iludir. Que delícia ser iludido. Então, o meu objetivo não é para aqueles que o objetivo deles é iludir. É se iludirem. O meu objetivo é aqueles que têm o interesse. Que aquele que falar assim comigo, não, eu estou satisfeito. Eu não quero mudar nada, eu não tenho interesse em conhecer nada, eu não preciso mais de nenhuma outra informação, eu já sei de tudo. Eu não tenho objetivo em travar qualquer contato com isso. Wilson Marques, Filosofia Instantânea. Muito obrigado a todos.